Olá, colegas. Continuamos aqui a nossa aula sobre o regime específico de serviços financeiros. Agora, a gente vai começar a partir desse bloco, né, a tratar dos sub-regimes, que são aquelas seções que tratam de serviços específicos com regulamentos próprios. E a primeira dessas seções, que tem regulamentos próprios de um grupo de serviços financeiros, é a seção 3, que trata das operações de crédito, câmbio com títulos valores imobiliários, de securitização e de fatorização. Então, esse é o regime de os bancos, tá? Os bancos, em essência, fazem operações de crédito, câmbio com títulos valores imobiliários. Então, a base de cálculo desse regime, ele tem como ponto de partida as receitas, tá? E ele parte da contabilidade, tá? As receitas que vêm da contabilidade do banco, e aí tem algumas deduções, que é justamente uma forma de se chegar à margem desse banco, né? Então, a gente tinha visto lá de forma simplificada que é os juros recebidos menos os juros pagos, pelo método da subtração. É isso aqui a gente tem a concretude do método da subtração, né? Então, são aquelas receitas operacionais, tá? As receitas operacionais dos bancos. Como a gente tinha dito, como o regime de serviços financeiros é objetivo, então, se tiver uma receita não operacional, o banco vendeu um imóvel e teve algum ganho, isso não entra aqui, que são as receitas operacionais e algumas deduções. A primeira, a despesa de captação, né, os juros pagos pelo banco, que é o que a gente já tinha visto lá naquele esquema simplificado, quando a gente falou do método da subtração, mas também entra câmbio, o câmbio está junto aqui, a apuração da base de cálculo é conjunta, então vai ter as receitas de câmbio menos as despesas de câmbio. No caso de títulos valores imobiliários, entra na receita os ganhos nas operações com títulos valores imobiliários e são deduzidas as perdas nessas operações, né? A gente viu lá na parte de normas gerais que essas operações com títulos valores imobiliários, quando realizadas, fora do regime específico de serviços financeiros aqui, não tem incidência, e não tem mesmo, tá? Quando uma empresa, uma pessoa compra ações, uma empresa faz organizações societárias, uma pessoa investe na bolsa de valores, isso não fica sujeito ao regime. Mas aqui ela entra no regime de serviços financeiros porque os bancos, né, quem está sujeito aqui, quem faz operação de intermediação financeira e vai estar sujeito aqui ao regime, ele usa títulos valores imobiliários para fazer intermediação financeira. Com muita frequência, as captações que o banco faz é feita mediante emissão de CDB. Um empréstimo que um banco concede pode ser um contrato de realmente empréstimo em sentido estrito, mas ele pode estar comprando uma debênture da empresa que está tomando crédito, né? A empresa emite uma ação, emite uma debênture, o banco compra, e essa é a forma pela qual ela concede crédito, né? Então, é muito difícil separar a operação de crédito e a operação com títulos valores imobiliários. Então, ambos entram aqui no regime de serviços financeiros de crédito, câmbio e TVM. A gente tem as perdas, tá, no recebimento de crédito, são os calotes que o banco toma, também são dedutíveis aqui da base de cálculo. E entrou esse item aqui, eu até deixei em vermelho, porque esse daqui ele é um elemento estranho à aferição da margem, tá? Essas despesas com Corban, que são os correspondentes bancários, correspondentes bancários são casas lotéricas, aquelas lojas que prestam algum serviço bancário, você consegue pagar um boleto lá, são esses agentes, né, que prestam alguns serviços bancários em nome de uma instituição financeira. E tem assessores e consultores de investimentos e títulos valores imobiliários. Eles entraram aqui como dedução, mas a rigor deveria ser crédito, porque são situações em que o banco adquire um bem ou serviço, né? Então deveria ser crédito, e aqui teve uma razão muito clara pela qual teve um lobby para colocar isso como dedução, que é o Simples Nacional. Muitos desses Corban, assessores de investimento, consultores de valores imobiliários, eles estão no Simples Nacional, e se fosse crédito, né, como ele não tem débito, tem só o débito pequenininho lá do Simples, ele daria só aquilo de crédito. E sendo dedução, o adquirente desses serviços aqui, né, a instituição financeira, quando adquirir esse serviço, consegue tirar isso da base de cálculo, mesmo quando esses assessores, esse Corban, estão no Simples Nacional. Esse é o motivo pelo qual entrou, tá? Isso gera muita complexidade, tá? A gente, na operacionalização do sistema, está encontrando bastante problema por causa disso, mas, enfim, foi uma escolha do legislador, né? Não tem muito como fugir dessa dedução. Mas ela está em vermelho aqui porque ela é uma dedução espúria, tá? Uma dedução que não tem a ver. Deduções, a princípio, servem para aferir a margem. E essa dedução aqui, ela é alheia a isso. Ela não tem a função de aferir a margem, ela deveria ser crédito e acabou entrando como dedução.
É claro, como eu tinha dito no bloco anterior, que essa dedução prejudica o crédito, tá? O cara, o adquirente desse serviço de assessor, de consultor, do Corban, não vai, que é o banco, né, não vai poder deduzir isso duas vezes. Ele deduz e não acredita. E aí a gente tem o regulamento do creditamento para frente, tá? Que é aquela regra que faz que eu acho que é a diferença entre a gente ter um sistema de tributação de margem ruim, que é igual o do PiscoFins, igual Israel faz, e a gente tem um sistema bom, que é um sistema que é capaz de mitigar a acumulatividade no meio da cadeia, pela ausência da possibilidade de apuração, operação a operação do preço dos serviços financeiros. Então, a solução aqui é dar um crédito, e o valor desse crédito é o seguinte: você pega, para achar o valor do crédito, você pega a parcela do empréstimo, né, que está sendo pago pelo devedor, tira o valor do principal, tira o valor dos juros correspondente à Selic, e aí você vai achar aqueles juros que excede a Selic, que é exatamente aquela proxy do preço do serviço que a gente está procurando para gerar esse crédito presumido, né? Então, vai pegar esse valor, né, a parcela menos o principal, a gente vai achar os juros da operação, você tira os juros que correspondem à Selic e vai achar os juros que excede a Selic. Aplica a alíquota de serviços financeiros e esse é o valor do crédito que o tomador de dívida ali vai ter direito a se apropriar. Ele não vai ter que calcular isso, tá? Isso daí vai ser apurado via DERE pelo banco que o banco entrega, e esse crédito já chega para o adquirente, né, que for do regime regular, na própria apuração assistida dele. Prosseguindo aqui, algumas regrinhas especiais, tá? O creditamento para frente, no caso dos títulos de dívida, aquela regra lá foi desenhada no empréstimo bancário, né? Parcelas mensais, mas a mesma sistemática também vale, a princípio, quando você tem uma operação com uma debênture, com uma nota comercial, onde o banco concedeu um crédito mediante o uso desses instrumentos. E aí tem uma simplificação aqui no caso de oferta pública, no caso que esse título de dívida for oferecido ao mercado por meio de oferta pública, né? Nesse caso, se aplica uma sistemática de alíquota zero, entre aspas, né? Vai ser excluída da base de cálculo o valor correspondente aos juros e o rendimento, e o devedor não apropria crédito nenhum. O que, o que meio que dá na mesma, né? Porque o débito a rigor seria uma aproximação do valor do crédito, né? Nesse caso, a gente não tributa, o banco não tributa, e o devedor não apropria créditos. É uma simplificação, porque é um mercado muito regulado, né? A CVM controla isso daqui, não se vislumbra risco de fraude aqui, então essa simplificação foi uma demanda do mercado que foi atendida pela lei complementar. Tem uma particularidade aqui, né? Voltando aos casos que não é oferta pública, os casos que não é oferta pública, se aplica aquela sistemática do artigo 194, que é da operação de crédito, né? O crédito que é em relação aos encargos financeiros que excedem a Selic. O crédito é devido quando tem a nota comercial, a debênture, né, que é o título de dívida, só enquanto esse título for detido por contribuinte sujeito ao regime específico. Então, ele tem que estar encarteirado pelo banco. Por quê? Porque enquanto esse título de dívida estiver encarteirado pelo banco, ele está gerando débito para o banco, né? Ele está gerando débito, então ele vai ser um crédito com lastro nos débitos do contribuinte sujeito ao regime específico. Se ele desencarteirou, mas vendeu para outro contribuinte sujeito ao regime específico também, para outro banco, por exemplo, tudo bem. Ele continua, o crédito continua sendo apropriado pelo tomador de dívida ali, pelo emissor desse título de dívida. Agora, se vendeu para alguém que está fora, que não está no regime específico, por exemplo, vendeu para uma pessoa física, para uma empresa que não está no regime específico e comprou essa debênture, comprou essa nota, ele não vai ser tributado, porque esse contribuinte que comprou, ou esse não contribuinte, né, que comprou, não está sujeito ao regime específico. Então, se não vai ser tributado e não tem débito, não pode ter crédito. Esse que é o racional, né? Então, somente enquanto o título de dívida for detido por alguém que está sujeito ao regime de serviços financeiros e que, portanto, está gerando base de cálculo nesse contribuinte, é que pode haver creditamento. Essa é a regra especial que a gente tem aqui para o crédito das operações com títulos de dívida. Bens de garantia. Bens de garantia tem um regulamento próprio aqui, né? Que é o caso do empréstimo que tem uma garantia. A pessoa dá um imóvel, dá uma máquina, né? O devedor dá como garantia para conseguir juros mais baixos. E aí,
quando ele eventualmente inadimple, né, se ele não pagar o empréstimo, esse bem vai ser tomado pelo credor, pela instituição financeira que é credor, e normalmente vai a leilão para honrar a dívida, né? E aí o tratamento que a lei deu para essas situações é o seguinte, né? Na consolidação da propriedade do bem pelo credor, quando o credor toma a propriedade do bem, não há incidência de BS-CBS, não faria sentido ter mesmo, e na alienação do bem pelo credor, também não há incidência de BS-CBS se o prestador da garantia não for contribuinte, tá? E só que se ele for contribuinte, o prestador da garantia, aí incide seguindo as mesmas regras que incidiria de BS-CBS, caso a venda tivesse sido realizada diretamente pelo prestador da garantia. Por quê? Isso aqui é uma norma antilesiva, gente. Seria se não tivesse esse regramento, se poderia simular uma operação de prestação do bem e garantia, quando na verdade você quer vender o bem sem pagar IBS-CBS. E aí se simularia, o cara inadimple de propósito, o banco toma o bem e depois vende para outra pessoa. Então você conseguiu dar um bypass na regra de incidência ali, né? Simulando essa operação de prestação de garantia. E é exatamente esse o objetivo aqui, é evitar esse tipo de planejamento. Mas sendo uma situação legítima de prestação de garantia, o cara realmente não pagou, não faz sentido ter incidência nesses casos, tá? Aquela receita já foi reconhecida, mesmo não tendo a tributação em regime de competência, então aquela receita que foi inadimplida, ela já foi reconhecida como receita, tá? Foi tributada pelo banco. Aqui, diferentemente do caso do default, né? A gente tinha visto aqui que o default e inadimplência ela é dedutível, mas no caso do banco executar a garantia, ele não teve essa perda, né? Então ele não vai deduzir isso aqui da base de cálculo, a perda no recebimento de créditos, porque o crédito foi honrado com o leilão aqui do bem que foi dado em garantia. Então, realmente, não faz sentido tributar isso aqui, porque foi tributado, a receita foi tributada lá como serviço financeiro. E, prosseguindo aqui, né, vamos para a securitização e faturização. Eles também estão na seção 3, mas no fim, inicialmente eles estavam meio que sujeitos realmente ao mesmo regime. Securitização e faturização estava junto com crédito, câmbio e TVM, tá? Era meio que o mesmo regime. E aí, ao longo da tramitação no Congresso Nacional, ficou meio separado. A sistemática é bastante diferente daquela de crédito, câmbio e títulos valores imobiliários, mas ficou na mesma seção, por uma herança lá da proposta original do anteprojeto da lei complementar. Mas aqui o regulamento é um pouquinho diferente, tá? A base de cálculo ele é o desconto aplicado na liquidação antecipada. Então, o que uma securitizadora faz? Ela antecipa um direito de recebimento de um cliente. O cliente tem um crédito a receber, ele vai lá e paga na hora com deságio e pega esse direito para ele. Então, esse desconto que foi aplicado é a base de cálculo, que é exatamente o crédito que ele concedeu, né, para esse cliente. E aí tem as deduções, que são as despesas de captação, as perdas também aqui, né, no recebimento de crédito, são os calotes, inclusive cessões e descontos a valor de mercado, é a mesma regra lá do banco. E as despesas de securitização, aqui está em vermelho de novo, porque essas despesas aqui também não não guardam relação com a aferição da margem, tá? Aquilo que eu chamei de despesa de deduções espúrias, porque ela é uma aquisição de bem e serviço e, a rigor, deveria ser tratado como crédito. Mais uma vez, aqui foi algo que entrou como dedução para favorecer os casos em que, para beneficiar as situações em que os prestadores desse serviço de despesa de securitização são do Simples Nacional. Então, ele não poderia, não haveria um crédito, né? Na verdade, haveria um crédito bem pequeno, que é aquele correspondente ao IBS e à CBS do Simples Nacional, e aqui ele vai conseguir deduzir o valor da base de cálculo, gerando um benefício muito maior, né? Então, essa é a razão pela qual entrou essas despesas de securitização aqui, mas, de novo, deixei em vermelho porque isso daqui é estranho à aferição da margem. Essa dedução não tem absolutamente nada a ver com a aferição da margem dessa intermediação financeira aqui, que é realizada pela securitizadora ou pela empresa de factoring, tá?
O crédito para frente, ele tem o mesmo racional do crédito do creditamento para frente nas operações de crédito e com títulos de dívida, tá? Só que aqui é um pouco diferente, porque o débito ele está ocorrendo aqui, né, ele está sendo reconhecido no momento do desconto, e o crédito também vai ser nesse momento. E aí a gente precisa de um critério que represente os juros puros, né, o retorno normal do dinheiro no tempo, é, até uma data de vencimento, que é a data daquele pagamento. Né? Então, foi antecipado um recebível que vai ser pago em dezembro do ano seguinte. Então, você tem que ver qual que é a taxa de juros de agora até dezembro do ano seguinte. E isso é aquilo que a gente chama de yield, né, de juros futuros. Então, foi esse o critério que foi adotado. O crédito para frente é o deságio que foi aplicado, menos aquele que seria aplicado se o critério fosse a curva de juros futuro da DI. Então, mas ele tem o mesmo papel da Selic aqui, tá? Só para adequar a sistemática de tributação do securitização e faturização e antecipação de recebível em arranjo de pagamento, né? A gente vai ver que também tem esse mesmo tratamento, tá? Então, por essa aula é só, a gente continua na aula seguinte.